Fala pessoal de casa, mais um episódio do Central do Esporte, o podcast do Diário do Rio Doce, falando de futebol e esportes. E na época de Copa, esse podcast tá saindo quente, saindo do forno, porque falando pós-vitória do Brasil em cima do Japão de virada por 2-1. Eu tô aqui com o Fábio Velame, que é jornalista do Diário do Rio Doce. Fábio, fala, qual é a primeira frase e palavra que vem na sua cabeça depois dessa vitória? Ufa. Respirando. Eu tava comentando com um amigo meu que a Copa começa pro Brasil, na minha opinião, no mata-mata. A fase de grupo a gente sabe que o Brasil vai passar, que é sempre aquele adversário mamata, igual foi o Haiti. A Escócia não é tão mamata, um adversário tão fácil assim. Mas se o 10 do mais difícil era o Marrocos, o Haiti era o 0, o Marrocos a Escócia era um 5. O Japão foi um teste à vera do nível do Marrocos. O que você achou? Como é que você achou do jogo? Faz sua leitura pro pessoal de casa. Foi um jogo difícil, né, Victor? O primeiro tempo do Brasil foi ruim, a gente pode considerar. Né? O Japão foi melhor. Apesar que o Japão não pressionou o Brasil, ele só aproveitou melhores as oportunidades. O Brasil teve dificuldade na marcação, teve dificuldade na transição, criava pouco. E o Japão fez um gol numa bobeada do Brasil, né? Começou com o Danilo, né, que errou o passe. E aí o Casemiro não conseguiu acompanhar o jogador japonês, que acelerou e fez o gol. E o Brasil teve dificuldade nesse primeiro tempo, né? Mas aí no segundo tempo ficou meio retraído depois do empate. E no finalzinho o Brasil achou aquele gol, né? Uma jogada ali com todo mundo na área. O Bruno Guimarães achou o Martinelli ali. Por mais que ele estava em volta ali de vários jogadores japoneses, só que ele não estava marcado. Os caras estavam cochilando ali. Ele aproveitou a situação e fez o gol da classificação. Um sufoco. A gente já previ que não seria um jogo fácil, porque o Japão é uma boa equipe, estava fazendo uma boa Copa do Mundo, mas a classificação veio. O Japão que fazia mais de 20 jogos, para quem não sabe, que estava invicta. Esses 20 jogos, por exemplo, enfrentou a Inglaterra, enfrentou o Brasil, e não perdeu para essas equipes. Então, perdeu agora para o Brasil de novo, né? No caso, perdeu para o Brasil caindo nessa invencibilidade na Copa já. No momento que não deveria perder, acabou perdendo. Sorte pra gente, né? E o que você achou da partida individual de cada um? Porque eu vou falar de um nome para começar já pelo gol, pelo Alisson. Bola, né? Porque, o Alisson, vou começando pelo Alisson. Uhum. Cara, toda a Copa que quando decidiu que seria ele o titular, o Ancelotti viu que todo mundo brasileiro já sabia, todo mundo já sabia que o Ancelotti escolheu o Alisson para ser o goleiro titular. Todo brasileiro já tinha esse medo porque vinha de 2 Copas sem ter uma partida de falar assim, olha, essa partida aqui foi graças ao Alisson. E hoje, de novo, na hora do gol, a gente já ficou assim, nossa, de novo o Alisson não vai ter uma partida que não vai fazer um gol. Não vai defender, não vai defender um gol, não vai fazer um milagre, não vai salvar o Brasil. E de novo um gol de fora da área. Porque foi um gol do De Bruyne contra a Bélgica, o gol do Petrovic contra da Croácia, e dessa vez o gol do Japão de fora da área. De novo, ele não consegue pegar essa bola no cantinho, por mais que seja muito no canto. Não sei qual é a sua visão. Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho. O Alisson é passivo de crítica, como todo jogador é. Só que eu acho que o chute do japonês foi certeiro. Não foi um chute forte, mas foi certeiro. Então, era ali que a bola tinha que entrar e ele não conseguiu pegar. O problema maior foi a construção da jogada, que começou com o erro do Brasil. Ali sim que tem que ser mais cobrado. Ele fez uma partida normal, sofreu um gol. Poderia defender? Poderia, mas eu acho que não foi uma falha. Foi mais mérito do japonês mesmo. Então, ele fez um jogo assim, normal, nada assim de excepcional. Mas eu vejo nele, Fábio, não sei se você enxerga isso também. Ele teve um lance, um chute do japonês da diagonal, que ele bateu roupa. E eu percebo que às vezes ele perde a confiança nesse tipo de lance, entendeu? Na cabeça dele, eu acho que pode vir talvez, a gente está só deduzindo aqui, que talvez bate essa insegurança depois de tomar um gol e começa talvez, acelerar. Ainda mais que, talvez já pense em pegar a bola antes da bola chegar para querer ligar um contra-ataque, sabe? A gente não sabe o que passa na cabeça do jogador ali. Realmente, esse lance, você tá falando, acho que foi mais no final do jogo, se não me engano. Que ele bateu roupa ali, mas não tinha ninguém na sobra ali, né? É questão de circunstância da partida mesmo. A gente não sabe o que passa na mente do jogador. Às vezes estava até relaxado, porque também não foi uma finalização tão forte. E aí, talvez esse relaxamento
ocasionou essa sobra, né? Que na verdade não teve sobra, ele só deu o rebote, mas não tinha ninguém ali. Mas assim, não é o problema maior do Brasil ainda o goleiro, pelo menos na minha visão. E o que você achou da partida? Vou falar, se for um por um, a gente vai ficar alongando muito. Mas o que você achou do sistema defensivo? Pelo menos os 2 zagueiros e os 2 laterais. O que você achou vendo o jogo? Eu achei que os laterais tiveram um pouco mais de dificuldade no jogo hoje. Eu vi o Japão tentando fazer jogadas pelos lados, né? No primeiro tempo mesmo, o Douglas Santos teve um pouquinho de dificuldade ali. Ele estava indo bem na Copa, né? Não que ele foi mal, mas né? Ele teve um pouco mais de trabalho ali pelos lados. O Danilo errou no gol, e isso não pode passar batido, errou, uma falha grosseira. Lembrando que o Brasil já tinha falhado nos amistosos, no jogo contra... Panamá. Não, o recuo de bola do Marquinhos foi contra o Egito. Isso. Foi um erro fatal, e aí um erro de hoje aconteceu o gol também. Então, assim, os zagueiros fizeram a partida, assim, comparando com os laterais, acho que foram melhores, né? Foram mais seguros. Principalmente o Gabriel Magalhães, que deu assistência do gol. O Danilo também chegou a fazer um cruzamento muito bom ali. Sim. Aquele lance do Bruno Guimarães, né, que o Suzuki pegou, um baita goleiro. Mas assim, foi uma partida ok. Nada de excepcional também não, tá, gente? Foi uma partida ok, talvez o suficiente para ter passado o Japão. Talvez se um adversário mais qualificado, com jogadores de nível maior, a gente pode ter problemas, né? Mas foi ok o jogo de hoje, não foi assim... Tô falando do sistema defensivo, né? Sim. De forma geral. Achei que os volantes, né? O Casemiro estava muito mal. No primeiro tempo ele estava muito apagado. Mal. Fez o gol, foi o melhor da partida. Não achei que foi o melhor da partida. Eu achei considerado, mas ele sofreu demais depois do gol. Teve muitos problemas, estava amarelado. E, o Ancelotti bancou ele ainda. Segurou ele até o final. Eu não acho que ele fez uma partida excepcional. Ele estava no lance do gol também, né? Que ele sofrido. Fez o gol de empate e tal. Mas nem de longe, para mim, foi o melhor. Mas fez o gol que precisava o Brasil naquele momento. Então, uma partida ok. Mas com um gol nas costas, que ele estava no lance que ele sofreu, e um gol que ele fez. Então, meio que equilibrou essa situação dele. Se ele não tivesse feito gol, talvez o que a gente estaria falando aqui... Uma eliminação, jogando para baixo. O Bruno Guimarães apareceu mais uma vez com assistência, né? Ele tem aparecido bem no ataque. Ele é um segundo volante que aparece bem na área. No finalzinho ele achou o Martinelli. Então, assim... Sistema defensivo ok, dentro do contexto do jogo. E o que você achou? Na minha opinião, eu achei o Casemiro... Teve muita crítica no intervalo do jogo, acho que todo mundo viu na rede social, que, tipo assim, teve muita crítica em cima de tá gordo, muito meme mostrando ele gordo, não sei o quê. Então, tipo assim, eu até entendo, porque ele é um primeiro volante clássico. Pra quem não conhece o futebol do Casemiro, ele é um primeiro volante, tipo assim, que só vai pra bater. Igual a falta que ele fez e toma um amarelo, ali é uma jogada clássica que deveria ter feito lá contra a Croácia. Eu acho que esse trauma da Croácia fez nesse jogo de hoje. Naquela hora que no contra-ataque ele dá o carrinho ali, mano, não tinha como que fazer. Era tipo 2 defensores contra 3, o cara por dentro ali do Japão. Ele fez o carrinho providencial ali, matou a jogada. E eu achei muito... o Ancelotti teve culhão de chegar e falar, vou bancar, porque na minha opinião, eu achei que ele ia sacar o Casemiro e botar o Fabinho no intervalo. Mas não, ele bancou e fez só a substituição do Endrick pelo Paquetá. E o que você achou disso aí? Já também. O Endrick é o jogador que todo mundo quer ver jogando, né? Talvez assim, 99,9% do torcedor brasileiro quer ver o Endrick em campo. E aí ele entrou até mais cedo, né? Agora no intervalo. Só que eu não achei que o Endrick jogou bem. Ele apareceu, teve algumas bolas assim, teve uns passes errados, alguns lances assim que foi meio afoito, né? E acabou não conseguindo render o que todo mundo espera dele, mas teve oportunidade. Isso é importante porque ele ganhou cancha, aquilo tudo, mas foi uma partida assim, ok. Não conseguiu desenvolver tanto futebol o Endrick. O Paquetá foi decepcionante na partida, né? Pra mim foi um dos piores em campo, disparado. Não conseguiu criar, tava com dificuldade. Costumava abrir os braços quando não conseguia achar um jogador, assim. Aí teve essa lesão, sentiu lá, não sei o que lá. Sentiu a posterior da coxa, né? pediu pra sair. Assim, jogo muito mal do Paquetá, né? Você perguntou especificamente sobre essa substituição no intervalo. E o ataque, o que você achou? Você achou, produziu bem? Você achou que... Porque eu vi muita gente reclamando, só fica com esse passe zagueiro, volante, zagueiro, lateral. Mas, tipo assim, muita gente de casa falava isso, pensava, eu tenho certeza absoluta. Na sua cabeça, era assim também? Você achava que o ataque estava sendo pouco produtivo
e acabava acontecendo isso? Ou era a falta da criação do meio campo, barra um pouco da zaga, de tentar achar esse passe para quebrar a linha? Qual que foi a sua visão também? Vitor, tudo é contexto, né? A gente vai falar assim, não quero usar a palavra assim não, mas tudo é um contexto. O primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, e aí é um misto de falta de criação ali, né? Porque o Japão estava bem postado, tem outra equipe lá, né? A gente tem que considerar isso aí, uma equipe bem postada, que estava jogando bem, e o Brasil perdendo o jogo, vem o nervosismo, e quando o nervosismo vem, sabe, né? Mexe com a cabeça, às vezes o corpo não vai funcionar o que a mente tá mandando. Então, assim, o Brasil teve dificuldade na criação, tanto que foram poucas oportunidades do Brasil no primeiro tempo. Então, assim, o ataque foi muito pobre. Inclusive, o próprio Ryan, que jogou bem no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi sumidaço no jogo. Então, assim, primeiro tempo muito abaixo, inclusive Vinícius Júnior, essa galera toda. Já no segundo tempo foi diferente, que o Brasil começou a apertar, estava mais lá no campo defensivo do Japão, começou a entrar mais na área, Vini Júnior quase fez um golaço, o Ryan começou a aparecer mais pelas pontas, Matheus Cunha realmente foi um pouco abaixo, ele apareceu pouco no jogo, ele teve aquela finalização no começo do primeiro tempo, assim, mas assim, não foi aquele cara, ele fica marcado porque ele estava fazendo gol, né, e mesmo não sendo um centroavante oficial, assim, apesar de ser camisa 9, aí quando ele deixa de fazer gol, o pessoal não fez o gol e tal, mas eu acho que a parte dele também foi um pouco abaixo. Acima do Paquetá, com certeza, que acho que não teve nenhum pior que o Paquetá. Acho que só o Danilo e ele, tipo assim, ficou muito abaixo. O Danilo, pra mim, por mais que ele... Mas o Cunha fez também uma partida ok. Não sei, eu vou repetir lá a coisa que eu falei aqui no começo, né? Vamos ver como é que vai ser diante de uma equipe mais forte, né? Um nível mais alto de exigência. Então, ele fez uma partida ok. O Vini Júnior começou a crescer depois do empate do Brasil, começou a chamar o jogo pra si. Se ele fizesse aquele gol, ia ser um golaço. Ia acabar com o jogo ali. Ia ser um golaço, mas, assim... Apareceu mais uma vez, não fez gol, mas apareceu, teve um pouco de destaque ali no ataque. O gol, quando a gente fala, ele potencializa a atuação do cara. Como ele não fez um gol hoje, o pessoal fala assim, não sei o que, não, mas ele... Acho que, mas mesmo, depois do mesmo empate, gol... ele conseguiu destacar bem. Ele foi o principal arma ofensiva do Brasil ali. E aí tem o Martinelli, que teve a estrela de fazer o gol naquele momento final ali da partida. Eu até achei que o treinador ia apostar no Igor Thiago, apesar do pessoal não gostar do Igor Thiago, porque o Brasil estava jogando muito no cruzamento, né? Não sei se como um cara alto. O Japão não é como a gente falou, não é um time de... Não é boa estatura. De estatura, né? De ser jogadores altos, então eu acho que ele vai lançar o Igor Thiago, acabou não lançando. Aí o Martinelli entrou, resolveu, que foi o suficiente. Aí, como eu falei, o Endrick, eu achei que o Endrick não foi tão bem, apesar da oportunidade que ele teve de jogar assim 45 minutos no total aí no segundo tempo, né? Não, mais 45 minutos, porque o juiz também, pelo amor de Deus... Juiz dessa mas vez. Eu acho que é o segundo jogo já do Brasil que, tipo assim, o arbitragem tá deixando a desejar. Porque o gol de hoje sai faltando 1 minuto, tem a substituição, beleza. Você pode dar 2 minutos a mais ali para o juiz deu 6 minutos de acréscimo. O jogo terminou quase com 10 minutos. Eu precisando gravar esse podcast por causa de tempo. Não pode ir pra prorrogação, não, gente. E, gente, eu fiquei assim, o juiz não acaba o jogo. É o segundo jogo que o Brasil, se fosse a CBF, já ia de novo na FIFA e falar, olha, é o segundo jogo já, que a arbitragem já começa, teve complicar. Alguns lances que a gente poderia ter achado que foi falta no primeiro tempo, né? Na nossa visão, assim, o Matheus Cunha reclamou pra caramba de 2 lances ali, de não ter marcado falta e tal, mas, assim, também não foi aquela coisa... Teve 2 pisões também que, tipo assim, eu até comentei no grupo nosso, assim, eu falei, velho, isso no Brasileirão é expulsão, que foi do Mano Vinícius Júnior no primeiro tempo. As duas acho que foram no primeiro tempo, eu não vou me recordar, mas teve uma no Vinícius Júnior que eu falei assim, cara, isso aqui no Brasileirão é expulsão na certa. Mas assim, o juiz não teve papel fundamental assim no resultado. O Brasil fez, ganhou o jogo. Não, com certeza. Mesmo com o Japão na frente naquele momento, não era culpa de juiz, né? Assim, então, segue o fluxo aí o Brasil. Cara, e já pensando no próximo adversário, você falou que o nível vai subindo, né? O sarrafo vai aumentando. Eu acho que a Costa do Marfim ou Noruega, né, que vão jogar amanhã, se não me engano, né? Acho que tá quase assim no mesmo nível do Japão. Só que aí tem uns problemas aí. Normalmente a seleção africana é muito físico, né? Tem um pouco de velocidade também. Sim. E a Noruega tem um cara, que é o Haaland. E é um time mais alto, mais lento, mas é um time mais alto. E físico também. Físico também. Então, assim, pode ser na questão de... Eu acho que o Japão é pareado com Costa do Marfim e Noruega. Só que tem esses plus aí nessas outras seleções. Né? O Haaland, a gente pode nem deixar sonhar. O Haaland ali na área é perigoso demais. E a Costa do Marfim
Tem um conjunto de jogadores bons. Tem jogadores. Não tem nenhum jogador, tipo, estrela. Não tem uma estrela maior, como já teve na época o Drogba, aquelas coisas todas. Mas é um time que pode dar trabalho. Pode dar trabalho. Então, assim, não vai ser jogo fácil. Vai ser mais um jogo difícil, como foi do Japão hoje. Eu vejo que, tipo assim, é um jogo... Eu, se fosse me escolher, eu preferia a Noruega. Pelo fato de não só ter o Haaland, mas é o Haaland ali e talvez abafa um pouco o jogo deles. A Costa do Marfim, eu já acho que é um conjunto de jogadores bons. Eu vou até pegar para ver aqui depois quem são os jogadores da Costa do Marfim, que tem bons jogadores. Tem jogador do Manchester United, tem jogador da Inter de Milão, se não me falha a memória. Até eu tô vendo aqui. Tem o Diomandé, do Leipzig, que tá sendo uma dos destaques dessa Copa do Mundo, que, tipo assim, o Liverpool tá de olho nele, o PSG também tá de olho nele. Tipo assim, parece que ele vai ser um cara que vai ser bem vendido pós-Copa. Tem o Boni, que ele era francês, mas foi naturalizado para jogar na Costa do Marfim. Todo mundo é francês. Então, que joga na Inter de Milão, que é um bom atacante. Ele fez o contrário, né? Ele fez o contrário, caminho inverso. Tem o Diallo, que é um bom jogador do Manchester United. Tem o Kessié, que jogou no Barcelona, no Milan, que tá no Emirados Árabes. Tem o Fofana, que tá no Porto, que também tava no Emirados Árabes. Tem, tipo assim, tem bons jogadores que chega no total, sim, faz uma boa equipe. Uma equipe equilibrada, igual o Japão. O Japão, ela é uma equipe muito veloz e muito taticamente obediente. Igual você falou assim, que na hora do gol do Brasil, o segundo... tinha uns 5 caras dentro da área para do Japão. No mínimo 3. E tinha só um do Brasil, que era o Martinelli. A bola foi exatamente no espaço que tinha vazio e o Martinelli estava dentro desse espaço. Então, tipo assim, foi muito posicionamento. Eu não sei qual o que você enxerga. E um destaque também do Ryan. Por causa que, tipo assim, se não me falha a memória, é ele que recupera a bola. O Brasil perde a posse de bola, eu acho que é ele que recupera, a bola passa pro Bruno Guimarães que acha o Martinelli. Então, tipo assim... Eu não tô lembrado, porque o lance foi meio bagunçado, já tava nos minutos finais. Foi um bate-rebate ali, e aí a bola ficou com o Bruno, né? Então, tipo assim, eu acho que ele rouba a bola mesmo, antecipa um passe. Igual, mais ou menos, no último jogo, se não me engano, ele faz a mesma coisa. Ele antecipa a jogada, a bola vai e faz não sei quem faz o gol agora. Mas contra a Escócia. A Escócia tem a recuperação de bola. Fiquei com essa dúvida agora. Que ele recuperou, o Vini Júnior driblou o cara da Escócia. Isso, verdade. Isso mesmo. Então, tipo assim, contra a Escócia. Então, é a segunda já dele. Igual você falou também, um outro ponto. Na minha opinião, dos atacantes, do Ryan, um pouco sumido também. Eu vejo que o Brasil, ele tenta procurar o 1 contra 1. Sempre. Por isso que fica girando essa bola, de um lado pro outro. Igual como é que fala? Um pêndulo, né? De um lado pro outro. Fica girando. Por quê? No momento que o zagueiro demora a chegar, ou ele vem muito afoito, desesperado, é a hora que o ponta vai driblar. Só que, tipo assim, muitas das vezes acontece com o Vinícius Júnior e não com o Ryan. Tipo assim, a bola vai chegar tanto no Vinícius Júnior que uma hora vai chegar e vai acontecer isso. O Ryan chega 2, 3. E nessas 2, 3, talvez não vai ter oportunidade, não vai conseguir achar esse feeling. Porque no segundo tempo ele conseguiu achar esse feeling. Depois que o Japão tomou o gol, eles ficaram desesperados. Aí o Ryan conseguiu driblar mais, ter um pouco mais dessa habilidade. Não sei qual que foi, se essa sua visão compactua com essa ideia. Destacar essa questão mesmo de forçar ali, né? Fazer uma marcação mais alta. Aconteceu isso contra a Escócia, o Brasil fez gol. 2 gols, um foi anulado, né? 2 gols. Acabou sendo anulado lá, do Vini Júnior. Aí aconteceu isso de novo, né? Foi o pré-gol, vamos dizer assim. Então, isso é importante para o Brasil. Essa questão de marcação alta é um risco, porque se a equipe sai dessa marcação alta, fica aberto. Fica aberto, né? Mas deu certo, é isso aí. Não, teve até um lance, quando estava 1-1, estava 1-1 ainda, que foi o Danilo que mata a jogada. Que toma o amarelo. O Danilo foi uma jogada assim, que o Japão saiu no contra-ataque. Aí ele fez a falta e olhou para o ataque, para o meio campo e fez assim, levantou a mão. Porque, tipo assim, é complicado. Porque, querendo ou não, a zaga do Brasil é um pouco mais lenta. Porque você tem o Casemiro, que é lento, mesmo o Danilo, que é lento. Uma zaga rápida, vamos dizer assim, um sistema defensivo, se pegar no contra-ataque, é difícil. Você não está preparado para aquela situação. É um cara que está correndo de frente ou o cara correndo de costas. Aí... Mesmo o cara sendo veloz, vai ser perigoso do mesmo jeito. Essa questão aí. Então, diminuir esses erros, né? Como a gente falou.
primeiro gol o gol do Japão foi através de um erro do Brasil. Tem que acabar com esses erros. Igual a gente falou, né? O Brasil tá tipo, progredindo jogo após jogo. Esse jogo, você sentiu que progrediu, regrediu ou continuou na mesma régua? Qual que é a sua leitura que você faz? Eu acho que continuou na mesma régua porque a Escócia era uma equipe muito mais fraca que o Japão. E o Japão deu mais trabalho para o Brasil, seria um nível de exigência maior. Então, assim, foi o primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo bom. Então, assim, ficou no nível médio. Então, assim, eu não consigo ver que o time regrediu. Jogou mal o primeiro tempo? Jogou. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida sobre essa situação. Mas no segundo tempo ele conseguiu. Mesmo assim, talvez não foi a melhor tática do mundo, mesmo sendo aquela coisa organizada, o Brasil conseguiu se virar e fazer o que precisa ser feito. E o futebol é isso, gente. A gente poderia falar assim, o Brasil jogou igual o time de 70, igual o time de 82, criou 1000 oportunidades, mas não fez gol. Não. O importante Copa do Mundo é ganhar o jogo. E aí fez o que precisava fazer no segundo tempo. E caminhando para o final, Fábio, qual que é a sua leitura que você faz de algum dos outros confrontos? Que você enxerga alguma coisa para pontuar e tal? Por exemplo, eu pontuaria a Argentina, porque a chave, ela tá na mesma chave que a gente, para você de casa que não sabe. A Argentina pode pegar Brasil e Argentina nas semifinais. E a parte lá do B dessa chave nossa, que é a Argentina, só tem adversário fácil. Então eu acho que eu considero quase a Argentina já nossa semifinalista. Mas se a gente for bater aqui, assim, tem México e Equador, que vai ser um jogo equilibrado. Eu não sei se vai ser no México ou nos Estados Unidos. Então, assim. Deve ser no México. Talvez o México pode entrar com um leve favoritismo, mas pra mim são equipes equiparadas, assim, né? Então, assim, qualquer um que levar vai. Inglaterra e o time aqui da... Qual é esse time aqui que a Inglaterra vai Congo. pegar? Congo. Inglaterra é favorito. Que possivelmente vai ser, talvez, o confronto com o Brasil, se o Brasil passar das oitavas, né? Aí Argentina e Cabo Verde, Argentina, Austrália e Egito, qualquer um que vier. Mas o Egito talvez é um pouco mais forte, né? Por causa do Salah, aquela coisa toda. Mas depois vai pegar o vencedor de Argentina e Cabo Verde. Suíça e Argélia. Suíça um pouco melhor, mas, né? Suíça também não fez uma primeira fase espetacular. Colômbia engana. Talvez a Colômbia, chegando aqui nas quartas de final, pode dar um trabalho. Ser aquele clássico, né, sul-americano ali. Pode dar um trabalho pra Argentina, porque a Colômbia deu um trabalhaço pra Portugal, cara. A Colômbia jogou pra caramba contra Portugal. Então, assim, pode ser um duelo que pode complicar a Argentina. Mas as coisas se decidem dentro de campo. A gente lembrar que a própria Argentina sofreu em outras Copas, né? Perdeu pra Arábia. Enfim, ganhou, assim, do Irã com um gol no último lance, em outras Copas, as coisas decidem dentro de campo. Então, mas de fato é uma chave teoricamente mais acessível para a Argentina até as semifinais aí. E aí eu tô prevendo aí, sei lá, Brasil e Inglaterra, Argentina e Colômbia nas quartas, né? Do outro lado a gente já vai ter algo mais pesado, porque a Alemanha vai pegar o Paraguai e vai enfrentar o vencedor de França e Suécia. Então a gente pode ter uma Alemanha e França nas oitavas. Nas oitavas. Duas equipes fortíssimas. Uma vai matar a outra aí. Não sei como é que vai ser. Pra mim, França é melhor que a Alemanha, né? Aí depois tem o Canadá que venceu a África do Sul ali na Bacia das Almas. Vai pegar entre Marrocos e Holanda, que Holanda eu acho que é um pouco mais favorito que o Marrocos. Portugal e Croácia, acho que é um jogo equilibrado, mas com favoritismo para Portugal, que precisa melhorar o futebol. Sim. Decepcionado. Na fase de grupos, Portugal, né? Nessa fase de grupos. A Espanha vai pegar a Áustria. A Espanha também me decepcionou um pouquinho. Também mesmo decepcionou. sendo o primeiro do grupo. Estados Unidos e Bósnia, Bélgica e Senegal. Então aqui a gente pode prever que ou França ou Alemanha. Uma Espanha e Portugal, né? Não, Espanha e Portugal eles se encontram antes, né? Nas oitavas também. Então assim, seria outro jogo também. Na chave de lado. Tá mais pesadinho. Tem mais equipes assim. Tá mais engraçado. Tá muito engraçado porque, tipo assim, o outro lado da chave tá mais, tipo assim, Europa, e o outro lado, que é o nosso, tá parecendo mais sul-americano, entendeu? Tá meio resto do mundo. Resto do mundo, vamos botar assim. Só a Inglaterra ali parece que tá de... Inglaterra e Noruega, né? Noruega de... Como é que fala? De infiltro. Suíça também, mas não é aquela favorita. Entendeu? Acho que é isso, né? Mais uma coisa a pontuar? Lembrando, o próximo jogo do Brasil é no domingo, né? 5 horas da tarde. Horário bom, pós-almoço. Dá pra fazer um jogo. O almoço vai se estendendo, né? Pra quem não tiver de plantão... Aí é complicado, bom, né? Quem pega plantão 6 horas, igual uma pessoa aí, não tem igual uma pessoa aqui que tá falando com vocês de casa, né? Então é isso, né, Fábio? Passamos um pincelado desse jogo do Brasil, né? Quer deixar um placar pro Brasil? Quem você acha que vai passar?
Eu tô postando na Noruega. E Brasil e Noruega dá quantos? Aí o Brasil ganha da Noruega. Eu acho que vai dar Noruega também. E eu acho que vai ser 1x0 Brasil. Eu tô muito nesse 1x0. Acho que vai ter um jogo bem 1x0 Brasil aí. Eu acho que o Brasil sofre um gol da Noruega. Pode acontecer. Gente, esse aqui é chute, tá? A gente não tá prevendo nada, não. É só chute. Tá? Coloca na bet aí não, tá? É só um chute mesmo. Então é isso, né? É isso, aproveitar, né? A gente tá no momentos finais da Copa do Mundo aí. Depois é só daqui a 4 anos. Agora que o pau come, fi. E agora os jogos... Só jogo bom. Jogo eliminatório, né? Então, assim, tá sendo bacana. Tá sendo bacana. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, né? Quentinho, saindo do forno pra vocês, com muita dedicação. Só um detalhe do jogo do Brasil. Interessante que ele não colocou o Neymar, né? Não colocou o Neymar. Não entrou no jogo. Não sei se era pela exigência que tava no jogo. Não quis arriscar. Pode ser isso. Ou segurou o cara também pra próxima partida. Não sei, não. Eu acho que talvez ele jogue no decorrer de um mata-mata, né? Mas ficou claro que não vai ser titular. Diz que o Rafinha tá fazendo intensivo pra voltar já nas oitavas. Pra voltar, mas pra ficar no banco. Pra ficar no banco, por favor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Quem vocês acham que vai passar. O placar também, né? Acho que vai passar a Noruega também, ou a Costa do Marfim. Então deixa seu placar aí também. Deixa seu like. Se inscreve. Tá tendo muito conteúdo legal aqui na página do Diário do Rio Doce. Muito podcast bom, de alta qualidade. Deixa seu sininho também ativado, porque talvez você só inscreve e buga o sininho e não ativa. Então ativa lá também, você está por dentro de tudo. E é isso, né? Até a próxima. Espero voltarmos aqui com uma classificação do Brasil. Vamos estar falando o que aconteceu nas oitavas. Nas oitavas. Tomara que tenha zebras para a gente ter que comentar bastante. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui.